Olá, gente, tudo bom? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar sobre vício. O vício que eu vou falar é o vício de cigarro. Porque o bom é você falar o que você já passou. Falar do que a gente não passou fica mais difícil, né? Então, eu sei o que é o vício de cigarro porque eu já fui viciada. E se você é viciado, ou você conhece algum parente que e você quer mandar esse vídeo para ele, manda para essa pessoa. E se você se não for cigarro ou outro vício, fica até o final. Não passa esse vídeo, fica até o final dele, tá certo? Porque tudo que eu disser aqui vai ser importante para você também deixar de fumar, porque eu tenho certeza que é o seu desejo. Porque o vício, a gente sempre tem um desejo de se libertar, principalmente cigarro, que traz câncer, né? Traz outros tipos de doença. Quando eu comecei a fumar, eu tinha 6 anos de idade, quando eu comecei a fumar. E pela primeira vez que eu fumei com minha mãe. Minha mãe e minha irmã. Meu pai tinha ódio de cigarro, mas a minha mãe era viciada em fumar. Meu pai passava a semana toda viajando, trabalhando fora. Quando ele chegava dia de sábado, que ele adormecia, aí ia eu, minha mãe e minha irmã para detrás da casa, que era no escuro, e lá a gente fumava. E minha mãe era uma pessoa que ela assim, não tinha informação nenhuma, minha mãe não tinha estudo. E ela também, às vezes aqui ela reclamava com a gente, mas se ela fazia, né? Então assim, os pais são o espelho dos filhos, o espelho para os filhos, né? Porque aquilo que os pais fazem, os filhos também fazem, mesmo que seja uma coisa boa ou ruim, porque eu já conheci pessoas que faziam coisa ruim e o filho aprendeu e fez também a mesma coisa, né? E cigarro não é uma coisa boa, né? É coisa ruim, mas ela fumava e eu e minha irmã fumava com ela escondido. E o cigarro que a gente fumava, gente, era aqueles brejeiros de antigamente. A minha avó, ela fumava muito e ela fumava cachimbo. A minha avó e meu avô fumaram cachimbo. Então, minha mãe, com certeza também, se não aprendeu com eles, mas ela viu a vida inteira eles fumando, né? Eles morreram fumando. E eles eram cachimbo. Então, minha mãe fumava brejeiro. Aí, depois, quando estava abusada do brejeiro, ela passava a fumar cigarro de palha. A gente colocava o fumo, minha mãe comprava, nunca faltava fumo lá em casa, comprava um pacotinho de fumo, né, assim, e ela pegava aquele fumo, cortava a palha, né, palha de milho, aí fazia o cigarrinho e a gente fumava mais ela. Interessante, né? Então, eu, minha mãe e minha irmã. Então, ficamos as 3. Minha mãe já era viciada, né? Então, ficou eu e minha irmã viciada. Então, eu comecei mais ou menos com 6 anos de idade. Minha irmã é mais velha do que eu, 1 ano. Eu acho que ela com 7 anos, eu com 6 anos, eu já comecei a fumar. Então, gente, eu fumei, eu passei 20 anos da minha vida fumando. 20 anos. E aí, eu tinha vontade de deixar. Tinha, mas quando a gente é viciado numa coisa, é muito difícil. Principalmente cigarro, porque o fumo, ele tem nicotina. E a nicotina, ela vicia a pessoa. Gente, e quando a gente é viciado numa coisa, a gente é escravo daquilo ali. A gente quer deixar, mas não consegue. Tem gente que diz assim, como eu conheço uma pessoa, né, que bebia muito, eu disse, cuidado, porque senão você vai se viciar em bebida. Ele dizia assim, na hora que eu quiser deixar, eu deixo. Ele dizia isso, na hora que eu quiser deixar, eu deixo. Então, mas não deixou, ficou um alcoólatra, né? E não é assim, dizer a pessoa, não, na hora que eu quiser deixar, eu deixo. Mas não é bem assim. Tem as dificuldades da gente deixar assim de fumar. E sempre que eu fumava, era assim, a minha rotina era assim, né? Quando eu cresci fumando, e era assim, eu pegava um cigarro, primeiro eu me acordava, tomava o meu cafezinho. Quando terminava o cafezinho, fumava. Acendia um cigarro, comprava de carteira e ali eu ia fumar. Quando era mais tarde, 9 horas, 9 e pouco, outro cigarro.
E era assim, quando acontecia alguma coisa, algum problema, que eu ficava nervosa, alguma coisa, fumava um cigarro, que é para passar o nervosismo, né? Então, gente, era assim a minha vida, né? Era constante de cigarro, fumando e outros vícios também, né? Que depois eu vou contar a vocês em outro vídeo. Isso é se vocês gostarem desse, quiser que eu fale. Se não quiser, se ninguém se inscrever, nem der like, nem quiser, né? Eu não vou contar só pra mim. Eu tenho que contar pra alguém, né? E alguém que é viciado, porque vai ajudar, né? E aí, eu cresci quando eu tinha mais ou menos 26 anos, não, começou mais ou menos com uns 25 anos, mais ou menos, eu descobri um caroço na minha boca. E aí, pessoal, quando eu descobri esse caroço na minha boca, eu fiquei assustada com aquele medo. Primeira coisa que veio na minha mente, primeira coisa que veio, será que é um câncer na minha boca? Porque eu fumo? Então, eu fiquei com medo, fiquei assustada com aquilo ali. Eu notei que tinha um caroço na minha boca, era na minha bochecha. Na minha bochecha aqui. Aí, o que foi que aconteceu? E o tempo foi passando, eu disse, eu vou procurar um médico. Fiquei com muito medo. Eu acredito que esse médico era um médico muito conhecido aqui na minha cidade. Eu acredito que ele já até é falecido. Acho que uma vez eu ouvi falar que ele faleceu. E aí, eu procurei esse médico. Procurei o médico, fiz uma consulta com ele e tal. Aí ele olhou e disse, pronto, vamos fazer cirurgia. E aí fiz aqueles negócios, aqueles papel e tal, como você sabe como vai fazer cirurgia. E eu com aquele medo, um susto danado para a cirurgia, o medo também de ser alguma coisa. Ele disse, olha, não se preocupe, é simples a cirurgia, certo? Você vai no mesmo dia para casa, tudo bem. Então, gente, demorou um pouco para me fazer, né? Fui a consulta, depois para marcar. Isso tudo leva um tempinho, né? E aí eu fui e chegou o dia da cirurgia. E eu já tinha vindo pedindo a Deus, né? Mas nesse dia que eu saí de casa para fazer minha cirurgia, eu disse assim, eu não era evangélica ainda. Nessa época eu não era evangélica ainda. Aí eu disse assim, a partir de hoje, eu disse para mim mesmo, pedindo a Deus que não fosse grave, não fosse nada demais, não fosse câncer. Era difícil ouvir falar em câncer naquele tempo, né? Porque já faz 30 anos. É muito difícil ouvir falar, mas se falava de câncer. E minha avó, ela morreu, ela tinha um negócio aqui perto do nariz que sempre saía secreção. E eu não sei se aquilo ali era câncer, porque naquela época ninguém nem procurava médico, era difícil, né? E eu me lembrava da minha avó. E aí fiquei com aquele medo quando eu saí de casa, né? À noite eu já tinha pedido a Deus, né? Que me tirasse daquilo ali, que tudo desse certo e eu não fumava mais. Quando foi de manhã, que foi para mim sair de casa, né? Para fazer essa cirurgia, era uma pequena cirurgia que eu fui fazer, eu disse, do jeito que eu sabia dizer, meu Deus, se eu ficar boa, isso se não for câncer e tudo der certo, nunca mais na minha vida eu boto um cigarro na minha boca. E aí saí de casa e fui fazer aquela pequena cirurgia. Fiz a cirurgia, voltei no mesmo dia para casa, porque era um caroço assim pequeno, né? O caroço era pequeno. Então não demorou muito também para o médico tirar. E só para vocês terem uma ideia, o médico era viciado em cigarro. Quando eu cheguei na sala, eu senti aquela catinga. E quando ele terminou, eu vi quando ele botou um cigarro na boca. Ai, mas rapaz, fiquei assim pensando, né? Mas rapaz. Aí, resultado, vim pra casa, né? Eu acho mais ou menos com uns 2 meses, mais ou menos por aí, 1 mês e pouco, eu me converti também ao evangélico. Eu me converti. Então, gente, no início foi difícil. Todos início de vício é difícil, porque o vício nos leva a ser escravo dele. Eu não quero, mas o vício, o desejo, a vontade é maior do que o seu querer. E vai levar você a fazer aquilo. Aí eu me converti. Quando eu me converti, com 1 mês e pouco, mais ou menos, que eu pedi a Deus isso, né? Deus já tinha um plano na minha vida.
Então me converti. Quando eu me converti, eu digo, pronto, agora que eu não posso mesmo fumar, porque eu já sou crente. Agora que eu não fumo mesmo. E outra coisa, pessoal, quando eu pedi isso a Deus, eu pedi a Ele, disse a Ele, que eu nunca mais botava um cigarro na minha boca. E Deus não é Deus de brinquedo, não. Deus não é Deus de brincadeira, né? A gente tem que ter aquele respeito de dizer aquilo e não realmente fazer, né? Porque se você foi tipo assim, eu não era crente, não sabia como era que se fazia um voto a Deus, né? Mas foi tipo assim um voto. Se você não pode fazer esse voto e você faz, não faça. Não faça um voto que você não possa pagar, porque a mão de Deus pode pesar sobre você. Eu tinha medo disso, eu não era crente. E hoje eu sei que a Bíblia diz, se não é para pagar o voto, então não faça. Melhor que não faça, né? Então, eu fiquei já com aquele medo. Não, eu fiz, eu não posso jamais, né, pegar em cigarro. Mas, gente, dava vontade de fumar, dava. Se eu visse alguém perto de mim, próximo de mim fumando, sabe aquele cheiro? Eu sentia aquele cheiro. Aquele cheirinho da infância, porque quando eu comecei a fumar, que era criança, eu achava muito cheiroso aquele cigarro que minha mãe fumava. O que me levou a fumar foi o cheiro que eu sentia. Aí que me levou a fumar. E quando uma pessoa perto de mim se aproximava de mim com cigarro, gente, aí batia aquela vontade, aquele cheiro do cigarro, né? Mas aí eu me lembrava que eu tinha pedido a Deus para que não ia mais fumar. E depois, quando eu me converti, aí pronto, foi que realmente eu selei mesmo. E eu me converti num dia, quando foi no outro, eu disse, pastor, eu quero me batizar. Ele disse, não, não é assim não, você se converteu hoje, você já quer se batizar, amanhã não pode. Eu disse, mas eu quero me batizar. Então, gente, eu me converti num dia e no outro dia eu me batizei, sabe? E eu fiquei com aquele temor. Gente, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Se a gente teme a Deus, a gente vai ter sabedoria. Porque isso é bíblico. O temor de Deus é sabedoria. Então, eu temia a fumar. Sentia vontade, sentia o cheiro, mas eu não fumava. Aí vocês pensam que eu não sonhava, não? Gente, eu sonhava tanto eu fumando. Olha, faz 30 anos que eu deixei de fumar. Mas vocês podem ter certeza que eu passei a minha vida inteira sonhando eu fumando. Quando eu pensava, eu acho que era o medo que eu tinha, né? Que eu pedi a Deus, eu acho que eu tinha medo, tanto medo da mão de Deus, que quando eu sonhava que eu estava fumando, eu tô fumando e eu sou crente, e agora o que eu faço? Sempre vinha aquilo, não, eu sou crente, eu tô fumando. Então sempre vinha aquilo em mim quando eu sonhava, porque eu sonhava bastante eu fumando. E o tempo foi passando, aqui e acolá, gente, é muito difícil eu sonhar fumando, mas aqui e acolá eu sonho eu fumando, certo? Eu acho assim que eu fiquei com tanto medo de fumar que eu até sonho fumando, né? Então isso foi uma coisa que eu pedi a Deus, né? E eu tenho temor a Deus, né? Eu tenho temor. Então não adianta você dizer, Senhor, eu vou parar isso por esse motivo e você voltar a fazer. A mão de Deus é pesada. Deus é amor, mas Ele é justiça. Ele é justiça. Ai daquele, né? Ai daqueles que for pegado pela mão do Deus vivo, que é Deus. Então, eu sempre tive, né, a vontade naquela época. E o mais incrível, que Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Porque, gente, hoje é uma coisa assim incrível. É incrível como hoje, se chegar uma pessoa perto de mim fumando, eu sinto catinga. Algumas vezes já aconteceu de eu estar em restaurante e chegar alguém com cigarro, porque é proibido, né? É proibido a pessoa, é proibido a pessoa fumar em restaurante, em lanchonete, né? Porque também, quem fuma, se você não fuma, mas se alguém que seu marido, seu irmão que mora com você dentro de casa, um parente seu que fuma direto, isso já é dito, né, por a medicina, que faz mais mal aquele que está perto do que aquele que está fumando. Porque aquele que está perto vai inalando a fumaça e aquilo dali vai ser ruim para o pulmão, né?
E aí, gente, hoje eu sinto catinga de cigarro. Tanto que eu achava cheiroso, mas o tempo foi passando, e eu não fui mais sonhando fumando. E hoje, se alguém chegar ali na porta com cigarro, eu já sinto a catinga. Aí eu já fui em restaurante que a pessoa chegou fumando, pronto, aquilo ali, eu digo, ai, que catinga de cigarro. Gente, fede no meu nariz. E graças ao Senhor, não precisei de remédio, não precisei de nada. E graças a Deus, hoje faz 30 anos que eu deixei de fumar. Então, Deus me libertou do cigarro. E pode libertar você também, sabia? Ele pode libertar você também, porque eu não sou melhor do que você. Basta tão somente você crer, pedir a Deus, ter fé e você abandonar. Porque o cigarro, ele leva a muitas doenças, doença de osso, doença no pulmão. A nicotina, ela vicia a gente. Então, se você fuma, e se você estiver vendo esse vídeo, peça a Deus para você parar, certo? Tem que ter muita renúncia, não é fácil. Eu sei porque eu fumei 20 anos. A gente tem que ter renúncia, eu vou renunciar a isso. Porque você está renunciando pela sua saúde. E graças a Deus, gente, até o dia de hoje eu nunca tive câncer em nenhum canto do meu corpo. E na época ele não fez nem biópsia. Ele não fez o médico. Ele chegou, tirou, foi muito rápido, não fez nem biópsia. Certo? E graças a Deus me libertei. Então, se você estiver vendo, se você ficou nesse vídeo até aqui, muito obrigado por você ter ficado até aqui. E se você sabe que tem alguém que está precisando de escutar isso, passe esse vídeo para essa pessoa. E se inscreva no canal, não deixe de se inscrever, não deixe de ativar o sininho e dar o seu like, tá bom? Então, tudo de bom para você, que Deus lhe abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.